capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel diz assim: E aconteceu que, tendo se passado 1 ano, no tempo em que saem os reis à guerra, Davi enviou Joabe e os seus servos com ele e todo o Israel. E destruíram eles os amonitas e puseram cerco a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, levantando-se Davi de sua cama à hora da tarde, e ao estar passeando pelo terraço da casa real, avistou do terraço uma mulher que se estava banhando, a qual era muito formosa. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e lhe disseram: Aquela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E Davi enviou os mensageiros e mandou buscá-la, e ela veio. E ele se deitou com ela, havendo ela purificado da sua imundície, ela voltou para sua casa. E concebeu a mulher e mandou dizer a Davi: Estou grávida. E Davi então mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias o heteu. E Joabe o enviou a Davi. E quando Urias veio a ele, perguntou Davi se Joabe estava bem, e se o povo estava bem, e como transcorria a guerra. Depois Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado a ele manjares da mesa do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E Davi ficou sabendo disso, pois lhe disseram: Urias não desceu para sua casa. E disse Davi a Urias: Não vieste tu de uma jornada? Por que, pois, não desceste à tua casa? E Urias respondeu a Davi: A arca Israel e Judá estão debaixo de tendas, e meu senhor Joabe e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. Haveria eu de entrar à minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Por tua vida e pela vida da tua alma, eu não farei tal coisa. E Davi então disse a Urias: Fica-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. E ficou Urias em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e o fez comer e beber diante dele até embriagá-lo. E ele saiu à tarde para dormir em sua cama com os servos de seu senhor, mas não desceu à sua casa. E chegada a manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta, a qual enviou por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias diante da força da batalha e desamparai-o, para que seja ferido e morra. E assim foi que, quando Joabe observou bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes. E os homens da cidade, logo que saíram, pelejaram contra Joabe, e caíram alguns do povo dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez Davi saber de todos os assuntos daquela guerra. E ordenou ao mensageiro, dizendo: Quando acabares de contar ao rei todos os assuntos da guerra, se o rei começar a zangar-se e lhe disser: Por que vos aproximaste da cidade a pelejar? Não sabieis vós que desvieis a tirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubbuzete? Não jogou uma mulher de sobre o muro um pedaço de uma roda de moinho, do que ele morreu em Tebes? Por que vos chegaste perto do muro? Então tu lhe dirás: Também teu servo Urias, o heteu, morreu. E o mensageiro foi, e chegando, contou a Davi todas as coisas que Joabe lhe tinha enviado a dizer. E o mensageiro disse a Davi: É certo que prevaleceram contra nós os homens que saíram a nós ao campo, se bem que nós o fizemos retroceder até a entrada da porta. Mas os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o muro, e alguns dos servos do rei morreram, e morreu também o teu servo Urias, o heteu. E Davi disse ao mensageiro: Dirás assim a Joabe: Não tenhas pesar disto, pois a espada consome igualmente este e aquele. Esforça a tua batalha contra a cidade, até que a derrotes, esforça-o tu assim. E ouvindo a mulher de Urias que seu marido Urias estava morto, lamentou por seu marido. E tendo passado luto, enviou Davi a recolheu da sua casa. E foi ela sua mulher e deu à luz um filho. Mas isto que Davi fazia foi desagradável aos olhos do Senhor. O capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel vai dizer sobre o pecado de Davi com a Batseba. O plano de Davi para encobrir este pecado. O que acontece é que Davi, ele baixou a sua espada para descansar.
Ele enviou seus servos e ficou em Jerusalém. Porém, quando ele fica em Jerusalém descansando, ele levanta-se à tarde para passear no palácio. E quando ele está passeando, ele vê ali no terraço dele Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Urias era um general. Urias, ele era um homem de guerra. Ele era um guerreiro precioso para Davi. Então Davi, ele manda os mensageiros, eles trazem Batseba e ele se deita com ela. Agradou a Davi a aparência de Batseba. Então ela vai se limpar, ela se purifica daquela imundície do ato sexual e ela volta para sua casa. E quando ela volta para sua casa, ela começa a sentir já no corpo dela as reações da gravidez. E ela avisa o rei que ela está grávida. Quando ela avisa o rei que está grávida, Davi logo elabora um plano para destruir Urias. Porque se Urias descobrisse o que Davi havia feito, Urias provavelmente teria uma grande reação contra Davi. Afinal, era sua esposa, era sua mulher. Então, Davi, ele manda uma carta através de Urias para Joabe. Por quê? Porque Davi fez de tudo para Joabe ir para a casa dele. Porque se Joabe fosse para casa, a mulher poderia falar que o filho seria dele, se Urias fosse para casa. Mas Urias não ia, porque o Senhor não permitiu Urias ir, porque isso ia ser abominação, porque Urias iria se deitar com uma mulher grávida do rei Davi. Então Urias não conseguia ir para a casa dele, ele permaneceu em Jerusalém, ficou em Jerusalém, e Davi, vendo que Urias não ia para casa, ele decide articular a morte de Urias. E ele fala para Joabe para colocar Urias na frente da batalha e para desampará-lo na guerra, para que ele pudesse ser ferido e morto, e assim aconteceu. E quando Batseba sabe da morte de Urias, ela se lamenta. Urias morreu servindo a Davi. Ele não sabia desse projeto elaborado pelo rei. Ele não sabia que a mulher dele tinha sido mulher de Davi. Esse relato, ele fala que o projeto de Deus é irrevogável. O Senhor escolheu Davi e o Senhor disse a Davi que daria a ele um filho que construiria uma casa para ele. Como Mical teve a sentença por Davi para não ter filhos, Davi teve diversos filhos, teve filhos com outras mulheres, mas Batseba agradou a Davi de uma forma que ele engravidou ela, ele se deitou com ela, ele engravidou ela e ele matou o esposo dela e tomou-a por sua mulher. Quando nós entendemos que o Senhor, ele já conhece os nossos passos, o Senhor, ele entende os nossos pecados, mas ele não aceita o pecado. Porque Davi, no momento de desespero, ele reage de uma forma impulsiva para encobrir o seu desejo carnal. O Senhor, ele se agrada de pessoas que são misericordiosas, de pessoas que têm um coração
transformado pela sua palavra. Que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.